Olá, meu povo! Olá, moçada bonita! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Peãocast. Estamos aqui promovendo conteúdo sobre pó de rocha. Você já ouviu falar sobre esse pó mineral chamado pó de rocha? Olha só, se você não ouviu, comece a reparar. Isso vai revolucionar o agronegócio, isso vai revolucionar as produções. E também para quem tem produção dentro de casa, de flores, de verduras, ou seja, uma pequena horta, também as floriculturas, agropecuárias. Então fique atento a esse assunto chamado pó de rocha, que vai revolucionar tudo que possa ser benéfico na questão da sustentabilidade no mundo dos agronegócios. E hoje eu falo com a doutora Lia Doroteia, mestre e doutora em Geografia, Análise Ambiental, aposentada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste. Pesquisa em questões ambientais, urbanas, ensino de geografia com artigos e livros publicados. Vamos conectá-la e já compartilhar sua experiência. Bem-vinda a você que acompanha aqui o Peãocast, já se inscreve no nosso canal, já se inscreva aqui no YouTube, deixa seu like, seu dislike, deixa sua sugestão, se inscreve lá também aqui no Instagram, deixa sua mensagem, compartilha com a sua rede de contatos. Essa mensagem, essas informações sobre o pó de rocha que estamos criando ao longo dessa semana são informações de relevância para grandes produtores rurais de grande escala e também para quem faz uso em pequena escala, como dentro de casa, na horta, nas flores, agropecuárias, enfim. Infinitas possibilidades e você pode estar tendo acesso a essas informações aqui no canal do Peãocast e também tendo acesso aos produtos pó de rocha, da água minéria, biominéria, enfim. Bora lá. Lia. Doutora Lia, seja bem-vinda. Apareci? Ah, menina, deu tudo certo. Eita, milagre! Os milagres acontecem. Doutora Lia, eu fiz uma rápida apresentação do seu currículo. Gostaria que, mais uma vez, você falasse um oi para todo mundo que já vem acompanhando, que já tem gente ao vivo, tem gente que vai assistir essa live daqui uma semana, daqui um mês ou daqui a alguns anos. O poder da internet é incrível. Mas deixe um oi para essas pessoas que estão chegando. Conte um pouco para nós, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Chapéu é seu, porteira aberta. E o tema de hoje é pó de rocha e a gente bate um papo sobre a sua experiência. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Meu nome é Lia. Eu sou natural de Lajeado, Rio Grande do Sul. Me criei na roça, no meio de pedras e morros, algumas vezes tropeçando entre elas. A minha vida acadêmica foi em Santa Maria, onde eu subia e descia a serra do Planalto Geral todos os dias, diante do basalto, não diretamente em contato com o pó da rocha, mas em contato com a matriz desse pó. Fantástico. Então, sou agricultora, sou professora aposentada e amante de plantas. E estou fazendo uso do pó de rocha. Fabuloso, fabuloso, doutora Lia. Posso chamar só de Lia, doutora Lia? Com Como que eu... certeza, mais fácil, menos letras. É porque você tem um currículo incrível de mestrado e doutorado. Como que essa paixão pela, pela universidade, né, pelo acadêmico, aconteceu? Depois a gente vai ali conhecer um pouco da sua trajetória profissional, sobre as suas especialidades, mas como que tudo isso começou na sua vida, Lia? Na verdade, relembrando um pouco, eu acho que eu já nasci com o pé na geografia. Perfeito. Porque desde pequena a gente tinha contato direto com questões geográficas, embora não soubesse distinguir o que era a roça e o que era a academia, mas ela foi me acompanhando a vida inteira. Se eu fosse fazer um relato desde os primeiros anos, com certeza, como diz uma outra geógrafa, a geografia a gente nasce aprendendo ela no pé. Então, desde a vida de roça, a vida acadêmica, estudos de campo, muitos perfis de solo, trabalhos os mais diversos, me levaram a gostar cada vez mais da geografia. E se eu tivesse que começar hoje, com certeza faria novamente esse curso. Fabuloso. Então, a sua influência foi o dia a dia, já desde ter nascido por ali. Foi isso que te Eu levou a... acredito que sim. A influência foi essa participação de poder ver
o que acontece ao vivo. A geografia é uma coisa dinâmica, é uma coisa viva, então você não precisa esperar que as coisas aconteçam para então escrever ou estudar, analisar o que está acontecendo. Ela está ali, a olhos vistos, em todos os momentos. Trazendo um olhar mais para o Brasil, em um aspecto geral. E você não tem obrigação de trazer essas informações atualizadas, até porque a gente está batendo um papo aqui, enfim, não precisa ser, é mais um conhecimento, né, que você tem ali. O Brasil, ele está com tecnologia, ele está indo para a direção correta, no ponto de vista, quando a gente olha para a geografia, está caminhando, tem regiões que caminham melhor, é natural que isso aconteça. Qual a sua observação em cima desse processo de avaliação, de estudo meio ambiente, enfim? Eu acredito que o Brasil está muito em frente a diversos estudos na área da geografia, questões ambientais, por mais que a gente seja criticado, mas o Brasil está muito avançado. Nós temos excelentes universidades, nós temos excelentes professores, doutores, tanto geólogos como geógrafos em todas as áreas, na área de clima, então nós estamos muito bem. Que coisa boa. Que bom ouvir isso, saber que existe isso. Porque a gente realmente acredita demais no Brasil, no potencial no Brasil, mas a gente percebe que o brasileiro, ele parece que ainda ele falta gostar mais do Brasil. Parece que tudo que é bom é o que vem de fora. Não sei se é uma sensação, mas eu acho que a gente está indo. Que bom saber que a gente estamos no caminho. E como que entrou? Normalmente a gente dá mais valor ao que vem de fora, mas nós temos um potencial tão grande, uma riqueza vegetal, ambiental, geográfica, histórica tão imensa, nosso território é continental, então nós temos a maior variedade possível, nós não precisamos nem procurar lá fora. E em termos de riqueza, esse Brasil oferece de tudo. E clima também, nós temos desde o clima árido até clima com muito frio, pouca chuva, muita chuva. Então, nós temos uma variedade imensa geograficamente. Lia, e qual foi, que momento que surgiu o pó de rocha? Em que momento aconteceu na sua vida ali? Você já tinha uma perspectiva do pó de rocha na sua fase como professora, né, como conhecedora? E qual foi o momento que o pó de rocha chegou na sua vida prática, vamos dizer assim, e o que vem acontecendo? Se for contar desde o início, por exemplo, meus pais, quando cultivavam uma terra cujo solo não era profundo, e havia muito pedregulho, que eles chamavam aqui, terra de pedra. Então não se cultivava pasto ou milho, alguma coisa assim que requeria um corte mais tranquilo. Então lá se plantavam cítricos, laranjeiras, bergamoteiras, e essas frutas se davam super bem, tanto que dezenas de anos depois, ainda esses pés estão produzindo de fato, e estão saudáveis, e as frutas são doces. Então, claro, não era o pó de rocha, mas era uma terra com muita pedra, pedra entre aspas, e essa pedra, na minha vivência, foi toda ela derivada do basalto, tanto em Lajeado, Santa Maria, como no oeste do Paraná, toda ela são regiões do terceiro planalto, e é um planalto basáltico, que dá origem a esse pó que a gente vai falar. O pó em si, há uns 3, 4 anos atrás, o meu filho mais velho, que é técnico em máquinas pesadas e mineradoras, ele me trouxe uma garrafa PET com pó de rocha. Eu disse, mãe, tenta plantar alguma coisa com esse pó. Eu acho que vai dar resultado. Só que o acesso ainda era muito pequeno, em pequeníssima escala. E eu usei, gostei do resultado, ele fez uma diferença, só que eu não tive continuidade. E agora, nos últimos meses para cá, eu tive a felicidade de conseguir, através da Agrominera, através da Misley, que me fez ter o contato direto com o pó de rocha. E aí eu comecei a utilizar, e agora estou usando com uma escala um pouco mais intensa, uso regularmente, e o resultado é fantástico. E eu tenho 2 grandes amigos, só não vou citar porque eu não pedi permissão a eles, mas um deles faz uso em pequena escala, como um jardim, uma horta comercial. Ele usa muito essa questão da rocha.
E um outro é agricultor, tem fazenda, e ele usa já em larga escala o pó de rocha, e ele me confidenciou um dia, ele disse, eu trabalho com as coisas mais naturais, e o pó de rocha está me trazendo excelentes resultados. E agora, Puxa, como eu tenho acesso ao pó de rocha que a Agrominera está deixando em nossa cidade, eu consegui adquirir em Cascavel primeiro, e hoje já tem em Marechal Rondon também, para ser adquirido. Então está mais fácil e eu estou usando, estou gostando muito do resultado. Eu já usei na minha grama, agora estou esperando chover, logicamente, faz semanas que não chove aqui. Então assim que a chuva vier, eu já vou usar de novo na grama, já usei. A grama fica muito mais viçosa, ela enraiza mais facilmente e as minhas orquídeas nem se fala. Elas enraizaram muito bem. Eu só não tenho a planta aqui para poder mostrar, mas se fosse de dia, eu poderia mostrar a diferença que está dando. O resultado é excelente, estou gostando muito. E se a planta enraiza bem, ela vai produzir flores melhores, caules florais melhores, eles são fantásticos. Eu estou gostando demais de poder usar esse pó. eu ouço com muita alegria, Lia, porque eu sinto assim, algo tão. Seu filho já falou isso há 3 anos atrás, você gostou até do resultado, mas não deu sequência, e hoje novamente o pó de rocha te encontrou, ou você encontrou o pó de rocha, não sei exatamente como foi essa ordem, mas eu ouço com muita alegria, e a pergunta que eu faço é: por que será que esse produto de tão valor para a agricultura, de tão valor para as plantas, no modo geral, para pastagens, enfim, para as flores, por um motivo ele ficou em segundo plano? Qual que é a sua concepção e como que a gente pode, nós já estamos fazendo isso aqui hoje, que é unir as forças, né? Mas amplificar esse conhecimento para que chegue ainda mais em mais produtores, em mais pessoas que queiram fazer isso da sua horta, em casa, do seu jardim, e mais agropecuárias, enfim, mais pessoas ligadas ao agronegócio, seja ele comercialmente produzindo, possam estar tendo a experiência com o com o pó de rocha, enfim. O que você tem a dizer sobre por que demoramos para tomar um posicionamento? Exatamente, a pergunta é ótima. Por que demoramos? Eu acompanhei, não sou pioneira na cidade aqui no oeste do Paraná, mas acompanhei desde 69, quando meus pais vieram morar para cá, e o que Tá. se passou a fazer no oeste do Paraná? O oeste do Paraná era explorado há mais de 100 anos atrás em termos de erva mate. Existia erva mate espalhada pela floresta. Quando os colonizadores chegaram, a partir do final dos anos de 1960 e 70, precisou entrar o agronegócio com toda a pompa. Precisava ter retorno imediato. Então, as pequenas propriedades passaram a ser relegadas, as grandes passaram a ter valor. E as grandes propriedades começaram a trabalhar com maquinário. E para que pudessem, na época já, nos anos 70, plantar e colher rapidamente, o solo era desnudado completamente. Primeiro se arrancava pela raiz o mato, a floresta, depois o que sobrava de material vegetal se queimava, e aí se criavam crostas enormes ao longo do nosso solo, sem poder vegetativo nenhum. Se queimou a matéria orgânica. E aí entra a questão da era verde. Imediatamente o Brasil começou a comprar enormes quantidades de agroquímico, adubo químico, veneno de todas as ordens, para que pudesse produzir rapidamente. Então, com a chamada era verde, nada do que o agricultor trazia no seu pé, no seu conhecimento, tinha valor. Tudo isso precisou ser esquecido. Foi feito literalmente uma lavagem cerebral. Então, hoje, eu fico muito feliz que eu ainda consigo conviver com essa retomada, com a mudança. Estão Fabuloso. surgindo muitos agricultores orgânicos, hortas orgânicas, cultivo de plantas de forma mais orgânica, porque eu acho que começaram a ver, além do custo elevadíssimo desses agroquímicos, também afetou a nossa saúde de uma forma muito intensa. Então, podendo voltar e usar as coisas que a natureza nos proporciona,
Isso é fantástico. E é de baixíssimo custo. Nós temos isso à nossa mão. Quantas mineradoras não extraem o basalto, a brita de todos os tamanhos diferentes e o pó está ficando? Por que não utilizar esse pó e reincorporar o nosso solo? O nosso solo tem origem basáltica. Só que com tanta coisa que já foi feita, os minerais não estão mais em grande quantidade. Então, é muito bom voltar. Está mais do que na hora de voltar a olhar para aquilo que nós temos. Eu fico feliz de ouvir você, que é uma especialista, é uma estudiosa, uma apaixonada, entender que existiu no processo, né, esse jogo de interesse, né, foi um jogo de interesse, essa lavagem cerebral em direção aos interesses daquele grupo, né, mas há tempo o próprio ciclo já provou, né, da importância e o resultado. Então, às vezes, assim, a própria natureza vai dando respostas, a terra está gritando socorro, e graças a Deus, pessoas estão ouvindo. Eu estou tendo uma semana incrível, porque eu também tive acesso ao pó de rocha, coisas recentes. E eu venho falando com grandes produtores de grande escala, de pequena escala, produtores, pessoas que estão diretamente no comércio do agro, fui para grandes centros de distribuição. Lia, a maioria desconhece o que é pó de rocha. Eles não têm nem ideia, eles até confundem com outros produtos. Eles perguntam, é isso, é aquilo? Não, não é. É uma outra composição e ele agrega demais na sua propriedade. E eu tenho uma relação diária com alguns produtores, eu estou mandando material que eu venho recebendo de outros produtores de outras regiões que já estão há 2 anos, há 3 anos, já em autorização, eles desacreditam. Os produtores da minha região estão desacreditando que aquele produto, né, ou aquela plantação foi só acompanhada ali com pó de rocha. Então, realmente, é acima das expectativas e a gente está aqui vivendo e podendo construir esse conteúdo e dar mais do que isso, criando autoridade, criando, né, informação de valor, de verdade, sobre esse pó mineral que é nosso, que é da nossa terra, que é o pó de rocha. É muito bom poder retomar, e esses que estão desacreditando, a maioria deles eram jovens quando entrou a questão da era verde. Entrou maciçamente o uso de agroquímicos de todas as ordens. E muitos acabaram morrendo. E os que estão aqui devem ter entre 50 e 60 anos, e eles são fruto daquela mudança muito grande que ocorreu. E hoje, para você fazer de novo uma mudança, eles às vezes dizem, meu pai a vida inteira fez isso, eu aprendi a fazer isso, por que eu vou mudar? Então, às vezes, o sentar, fazer aquilo que sempre se fez, é cômodo. É difícil mudar. Mas os nossos pais tiveram que mudar. Por que nós não podemos mudar? Ou os que estão aí com 40, 50 anos, por que não? Sair daquela mesmice e muitas vezes até se aventurar. Porque se a gente se aventurou usando produtos que vieram de fora e que foram jogados literalmente no Brasil, por que nós não usarmos aquilo que nós temos? Isso vai beneficiar todo mundo e é um custo muito baixo, porque o produto está aí. Em praticamente todos os municípios nós podemos vir a ter acesso a esse pó de rocha. Fabuloso, Lia. Lia, a sua experiência com o pó de rocha é nas orquídeas e na grama? Ou tem mais alguma? Sim. Eu estou usando também em outras plantas, que é a chamada primavera, Três Marias, Bougainville, que eles falam. E elas são muito floríferas. É incrível a mudança. O enraizamento é muito mais profundo. E há poucos dias, uns 3 meses atrás, plantei outros tipos de plantas, chama Croton, e elas deveriam ficar no vaso. E para minha surpresa, quebrei um vaso, fui transplantar e ele está enraizado fora do vaso. Está no chão. E eu fiquei impressionada. E neles eu coloquei 2 punhados grandes de pó de rocha. E alguma outra matéria orgânica, mas o pó de rocha eu exagerei. Já que eu tive acesso a ele, disse, não, agora já que tem, eu vou fazer essa experiência.
Vou E fazer o fiquei que? extremamente feliz, porque o enraizamento é espetacular. Eu estou muito satisfeita. E Algumas. uso também outras orquídeas nas phalaenopsis e Uhum. em vanda. A maioria planta as vandas de forma aérea. Elas gostam de estar de forma aérea. Mas Tá. como eu não rego diariamente, eu preciso deixar algum substrato para que ele fique mais tempo úmido. E um desses é esfagno com pó de rocha. E ela se mantém mais úmida se eu não as molhar diariamente. E é espetacular. Daqui uns 2 meses eu posso mostrar o resultado a experiência que eu estou fazendo com minhas vandas. Fantástico. Fevereiro, nós já temos então uma agenda gravada aqui na Ah, nossa live com a doutora Lia, para falar do depoimento dos resultados impactantes com as suas plantas. Eu fiz algumas lives esses dias que alguns agricultores falaram sobre as raízes, que chama muito, muito atenção. E você vem aí confirmar, gerar mais autoridade sobre isso, realmente chama bastante atenção, né? eu quero, a Misley andou mostrando pés de milho, eu quero propor a ela, um dia nós fazermos um perfil de solo do lado de um pé de milho plantado com pó de rocha e ao lado de um pé de milho sem o pó de rocha, para ver toda a estrutura que ele formou, desde a base até uns 40, 50 centímetros de profundidade, para que a gente possa observar realmente a diferença que deu, observando o perfil de solo desses dois tipos de pé de milho. Eu Eu acho que quero foi saber esse uma resultado. diferença Olha, fantástica. temos uma pergunta aqui do Igor, eu acho que é isso, perdão. Não, Igoriani, acho que é isso. Dona Lia, você tem horta? Você está vendo os resultados nas plantas em quanto tempo? Na horta, o resultado é mais rápido. Eu não tenho uma horta enorme, mas eu tenho a minha horta suspensa, toda ela cultivada em vasos. E alface vem rapidinho, salsa, cebolinha e temperos que eu mais cultivo, eles vêm muito melhor. Eu não sei se o pó de rocha, não sei porque eu não escavei para saber. Mas o pó de rocha, acho que eu mantenho o solo mais úmido por mais tempo e os nutrientes são absorvidos lentamente pelos pés de alface, pelas outras coisas que eu não planto, mas temperos e alface, e a mudança é bem grande. Aliás, pés de moranguinho também. O moranguinho fica muito mais verde e os frutinhos são lindos. Eu tenho Lia, miniaturas só, que eu uso para poucas pessoas. muito bom ver essa história do morango, porque tem um produtor de morango só esperando o momento para poder aplicar. Isso que Pode, você falou do solo ficar úmido, realmente eu escutei alguns produtores rurais ali do sul que passam por uma estiagem, eles falaram assim, a região da minha lavoura, onde foi aplicado pó de rocha, está resistindo de uma forma diferente da região que eu não usei o pó de rocha nesse momento de estiagem. Então isso vem confirmar o que você acabou de falar. o pó de rocha ele está misturado com outras matérias orgânicas e tudo isso possibilita a manter o solo um pouco mais úmido do que ele estaria se ele estivesse exposto sem esse material. Pode apostar que está dando certo e vai dar muito mais certo ainda, a hora que mais agricultores vierem a usar. Fantástico. Lia, você acredita que nós já chegamos a 30 minutos? Opa! Passou Nossa, foi rápido. mais rápido do que eu imaginei. Passou mais rápido que a gente é piscar. Eu queria convidar você, que nós temos um quadro aqui, somos todos contadores de histórias, eu queria convidar você para a gente fazer essa interação, como nós acreditamos na educação, a educação como ferramenta transformadora, a educação a única saída mesmo, né? Não é uma conversa de boca para fora, não. Nós temos que investir fortemente na educação, mas com todas as ONGs. E quando eu falo educação, Lia, eu falo não é o governo municipal, ou o governo estadual, ou o governo federal que tem responsabilidade sobre a educação. Todos nós temos responsabilidades. Nós, cidadãos comuns, nós, sendo pai, com filho em idade escolar ou não, ou mãe em idade escolar ou não, nós temos que nos envolver nas escolas, porque ali é que é a sequência de um trabalho. Então, eu defendo que a educação é a única saída e a agroeducação, mais do que nunca, ela está mais forte do que nunca, incentivar isso. E eu acho que a criatividade do brasileiro, e principalmente a criatividade do homem do campo, se não existir, a gente estava sem comer, né?
Então, acho que a criatividade, a vontade, a perseverança. Então, eu queria fazer esse quadro para a gente estimular a nossa criatividade. O que você acha? Vamos lá. Só Bora? lembrando, a Misley está perguntando sobre as amoras. As Ah, minhas amoras é uma história à parte. Eu tenho um pé de amora que, olha, só mostrando os frutos para saber. Mas eu mostro numa próxima vez. não dá para ir buscar uma meia dúzia lá e Não, voltar? estão congelados agora, mas eu trago um galho com amora na próxima vez. Fiquei com vontade, Misley. Misley, agora despertou a curiosidade, né? É, Temos que fazer uma live agora, pé de amora da Lia. tá bom, fica para uma próxima. Diga lá 3 palavras aleatórias, 3 palavras. Sobre educação, O que você quiser, sobre qualquer coisa. Palavras aleatórias que nós vamos construir uma história sobre. vento, geografia e rios. Geografia e rios. É, Anote minhas duas, por favor. ok? Abajur, abajur e caneta. Como que funciona essa brincadeira, esse quadro, Lia? Você pega essas 5 palavras, coloca num balaio e começa a construir uma história. E toda boa história começa com Era uma Vez. Então, Era uma Vez, você mistura as palavras. No momento oportuno, você vai me passar essa história. Eu continuo a história em cima da sua história. Eu devolvo para a Lia e a Lia finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto, Lia. Nossa, eu Então, começo? oi? Não. Você começa? Você começa, Era uma Vez, misturando as palavras, me passa a história e eu devolvo e você finaliza. Tá pronta? Ok. Então, diretamente de Lajeado, é isso? Lajeado? Agora, Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon. Ela Oeste, que é Paraná. mestre e doutora, compartilhando a sua experiência com o Pó de Rocha. Seja bem-vindo ao quadro Somos Contadores de Histórias. Porteira aberta. Arrebenta, menina. Era uma vez, numa sala escura, com a luzinha do abajur, uma caneta na mão, o papel voando, querendo escrever a geografia, e o vento levou o papel para as águas dos rios. Nessa sala escura, com pouca luz, existia uma professora com muitos sonhos, com muitos desejos, de transformar a geografia do Brasil em algo que é viva, precisa ser estudada todos os dias. É uma situação em movimento, ela é vida. Geografia precisa ser vista. Da mesma forma que o vento, você acaba transitando todos os dias e a gente acaba não reparando. Assim é a geografia, que também contorna os movimentos dos grandes rios. Esse pequeno abajur era a luz que brilhava na mente desta professora, que iluminava o mundo. E com sua caneta foi escrevendo suas histórias, deixando marca no coração de cada aluno que ela teve a presença. E das suas pesquisas, do seu amor, algo que aconteceu há mais de 3 anos com o seu filho falando de pó de rocha. Em outro momento, mais uma vez, esse pó mineral cruza o caminho dessa professora, que com amor e carinho vem cuidando das suas plantas e dando seu depoimento. E acredita que será possível transformar o mundo por uma ação que o brasileiro faz na questão da sustentabilidade. E é assim que ela vem escrevendo a sua história com essa caneta brilhante. Que? Então, você me emociona com essas palavras, porque o que eu mais fazia nas minhas aulas e prática de ensino de geografia é ser criativa, fazer os alunos criar a partir de algo que eu levava para a sala de aula. E com certeza, a geografia é viva, a geografia é minha vida, a geografia é dinâmica, e eu tenho certeza cada vez mais de que eu já nasci com a geografia no pé. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, doutora Lia! Que coisa mais linda! Que honra, doutora! Nossa, que surpresa, hein? Me pega de manga curta aqui. Mas foi Muita sensacional. história
Tem muita história prática para compartilhar em outro momento. Eu vou adorar saber. Doutora Lia, eu amei a história e parabéns. E eu quero convidar você para fazer as considerações finais, para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo ou, né, numa posteridade. A gente não sabe, daqui um ano, daqui 10 anos, 100 anos, e a gente está aqui falando de algo necessário, que é para o Brasil, para a agricultura, para o agronegócio cair custos, né, ter um custo mais acessível para o empreendedor do agronegócio, e algo com custo tão baixo e algo benéfico para a terra, né? Algo saudável, que é o pó de rocha. Faça as suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado. Então, a todos que me ouvem e ouvem o seu programa, que eu acabei caindo assim, caindo no cesto do René, mas enfim, foi fabuloso, amei esse programa, e eu só posso dizer que o pó de rocha é de um custo tão pequeno, o retorno é tão grande, por que nós, brasileiros, não aproveitarmos as nossas riquezas? Já que o pó de rocha que hoje eu uso, ele é composto de silício, de potássio, e todos esses elementos minerais fazem um enraizamento maravilhoso, sem outros químicos, mas o pó de rocha. E a Agrominera, que está fazendo com que eu tenha acesso a esse produto, eu só tenho que agradecer, que a partir da Misley eu consegui ter acesso a esse pó, e não é propaganda, mas é de fato algo que me agrada muito, eu gosto de minhas plantinhas, e podendo ver elas se desenvolvendo tão bem, por que não compartilhar aquilo que está dando certo? E com a minha grama também vocês vão ver o resultado que vai dar. Claro que o pó de rocha jogado no solo é um efeito, mas jogado com a chuva, o resultado vai vir fantasticamente. E eu acho que está na hora de nós todos repensarmos toda a nossa trajetória, nosso uso, nossos valores econômicos, enfim, tudo que a gente tem pela frente. Por que não optar por algo que nós temos, sem precisar gastar tanto e poder dizer, fui eu que produzi com aquilo que eu tenho, agregando outros, matéria orgânica, etc., mas até fazer valorizar o nosso próprio solo, com os minerais que nós temos aqui. Obrigada a todos, e tomara que mais gente se apaixone por esse pó de rocha que é tão simples, tão acessível e com resultados fantásticos. Obrigada pela oportunidade. Gratidão, gratidão, doutora Lia, gratidão a todo mundo que nos acompanhou ao vivo e aqueles que estão acompanhando em algum momento pelo planeta de nosso Deus essas informações. E deixa o convite, se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreva ali no PeãoCast no YouTube, deixe seu like, seu comentário, é importante para que a gente possa ser valorizado pelo YouTube, entender que esse tema é um tema relevante. Compartilhe com seus amigos, fale desse assunto e acompanhe a Lia ali também, né, nas redes sociais que eu vou deixar aqui descrito aqui no Instagram, no YouTube, por onde você estiver nos assistindo. Um beijo no coração e saúde para todo mundo. Obrigada.